Um abraço a você mais uma vez, caro amigo internauta, e minha gratidão por estar aqui acessando novamente o nosso vídeo, que você também pode acessar pelo site da editora Chico Xavier, que é o www.editorachicoxavier.com.br. Hoje nós vamos falar sobre o tema Os Apóstolos, um vídeo da nossa série de Cristãos de Todos os Tempos. Apóstolos é um termo que vem do grego que significa o enviado. Então são aqueles que vieram, já foram enviados especificamente para uma tarefa, ou aqueles que receberam o ensinamento do Cristo e foram por ele enviados para distribuir a sua boa nova entre nós. Podemos ter essas duas interpretações. Discípulos é uma palavra que vem do latim e significa aluno. Os apóstolos são considerados aqueles que foram convidados pelo próprio Mestre a formar o seu colégio apostolar, que eram inicialmente 12. Nos livros A Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografado pela abençoada mão de Francisco Cândido Xavier, nos traz um capítulo divino que nos traz as informações da maioria destes apóstolos. Também no livro Ave Luz, do Espírito Shaolin, psicografado por João Nunes Maia. Mas temos também informações em outros livros, como Os 7 Últimos Dias de Jesus, como outro livro intitulado Os Discípulos, e outros tantos que nos trazem informações. Buscamos, através dessas informações, fazer um resumo para falarmos destes que foram os primeiros que acompanharam Cristo, os primeiros que acreditaram em sua palavra e que aproveitaram seus ensinamentos para promover a sua transformação moral. Inicialmente, como nós falamos, Jesus convocou 12 apóstolos, entre eles os irmãos Pedro e André. Eram simples, humildes pescadores, vieram da cidade de Betsaida e filhos de Jonas. Depois também temos os irmãos João e Tiago maior. João era o mais jovem dos discípulos. Ambos eram também irmãos de Betsaida e filhos de Zebedeu e de Salomé. João, como o mais jovem dos discípulos, foi também aquele que veio a desencarnar, o último a desencarnar entre todos. E desencarnou, teve uma grande longevidade, desencarnou quase centenário, e o único entre eles que não teve uma desencarnação por causas violentas. Temos também os irmãos, segundo informações de Humberto de Campos, no livro por Francisco Cândido Xavier, no livro Boa Nova. Ele diz dos irmãos Mateus, que também era conhecido por Levi, Tadeu e Tiago menor. Eles eram de Nazaré, eram irmãos entre si e filhos de Alfeu e de Cleófas, que, segundo Humberto de Campos, era uma parenta de Maria. Levi, ou Mateus, nós sabemos que é um dos evangelistas. Já na época do início da cristandade, quando da Casa do Caminho, nós temos lições no livro Paulo e Estevão, de Emmanuel, em que as anotações que divulgaram as ideias, a vida e os ensinamentos de Jesus, primeiramente receberam a oportunidade das anotações de Levi, como eles chamavam, anotações de Levi, que depois veio se transformar, como hoje nós conhecemos, o Evangelho de Mateus. Temos Tiago Menor, que foi um daqueles fundadores da Casa do Caminho, junto com Pedro, e ele, por ser uma pessoa mais ligada às sinagogas, à religião judaica dominante na época, ele pôde ser aquele elo de ligação que possibilitou o início da cristandade sem que muitas contendas houvessem entre os cristãos e o sinédrio em Jerusalém. Isso depois nós sabemos, esta paz não durou muito, veio Saulo de Tarso, que engendrou toda uma perseguição aos cristãos. Mas devemos a Tiago Menor, que é filho de Alfeu e de Cleófas, irmão de Mateus e de Tadeu, essa possibilidade de ter início na primeira casa cristã que nós conhecemos de todos os tempos. Temos também Filipe, que sabemos que era pescador também, e também veio de Betsaida, assim como os irmãos André e Pedro, e como os irmãos Tiago Maior e João.
Tomé, ele era filho de um pescador de Dalmanuta. Tomé, nós sabemos, é conhecido como aquele que precisava de ver para crer. Ele tinha uma dificuldade em apenas acreditar, porque ele queria analisar na realidade, na lógica das informações que chegavam até ele. De um certo modo, nós espíritas somos ou buscamos ser cristãos assim, que buscamos compreender pela razão todos os ensinamentos que a religião nos traz e pela razão fortalecer a nossa fé. Então não é que Tomé duvidava, assim como os espíritas não duvidam. É que buscamos compreender para que através desse aprendizado nós não venhamos apenas a acreditar, mas venhamos também a crescer enquanto espíritos e enquanto seres da criação. Tem também o apóstolo Bartolomeu, que também era conhecido como Natanael. Ele era de Caná da Galileia. A cidade de Caná era uma pequena cidade da Galileia, onde houve aquela passagem que foi o início da missão do Mestre Jesus, o início do seu movimento para nos trazer a Boa Nova, as bodas de Caná. Naquela pequena cidade da Galileia que nasceu o apóstolo Bartolomeu, que também foi conhecido como Natanael. Temos Simão, o Zelote. Simão, ele é de Canaã, e nós não devemos confundir Canaã com Caná. Caná é uma cidade da Galileia, como nós dissemos, uma pequena cidade da Galileia. E Canaã é a denominação que na época se dava a toda uma região, que hoje corresponde ao atual Estado de Israel, a faixa de Gaza, da Cisjordânia, de parte da Jordânia, que é uma faixa na margem oriental do Rio Jordão, uma parte do Líbano e também uma parte da Síria, que é a faixa que fica ao lado do mar Mediterrâneo, na parte sul do litoral da Síria. Então, Canaã era uma grande região, não devemos confundir com Caná, que era uma cidade da Galileia. O apóstolo Simão, o Zelote, veio da região de Canaã. Zelote eram conhecidos aqueles membros de um partido nacionalista que tinham por objetivo libertar o povo judeu do jugo romano. E Zelote, então, era um homem político, que tinha noções de política, lógico, de acordo com as suas limitações de conhecimento, as limitações da época, e ele tinha, segundo os ensinamentos do espírito Shaolin, no livro Ave Luz, uma grande capacidade de amar e um grande sonho, libertar o povo judeu do jugo romano. E temos também, entre os 12, para formar o colégio apostolar, Judas, que veio de Iscariotes. Segundo Humberto de Campos, ele era um pequeno comerciante que vendia peixes e quinquilharias em um comércio ali junto aos nossos demais irmãos. Temos também, já que falamos dos apóstolos, um 13º apóstolo. Esse 13º apóstolo ele foi muito pouco comentado e é muito pouco conhecido. Sabemos que depois da crucificação de Jesus, Judas Iscariotes, ele veio a se suicidar e, portanto, ficaram apenas 11 dos apóstolos convocados por Jesus. Diante disso, estes 11 se reuniram e resolveram fazer uma eleição entre todos aqueles que acompanhavam o Mestre Jesus, que não eram só esses 12, acompanhavam diariamente as pregações do Mestre, resolveram eleger um para ocupar o lugar de Judas Iscariotes, para que eles pudessem, assim, ter completo o colégio apostolar para dar início no trabalho da divulgação da Boa Nova. Então foi feita uma eleição entre o apóstolo Matias e José, conhecido como José de Barsabás, José Barsabás. E quem ganhou essa eleição entre os discípulos foi o apóstolo Matias. Matias, então, seria o 13º apóstolo que ocupou o lugar de Judas. Essa informação está no Evangelho, no Novo Testamento, no livro Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 1, nos versículos 21 a 26. Matias é um apóstolo que não é tão divulgado e tão conhecido, mas ouviu todos os ensinamentos do Mestre, esteve presente em várias de suas pregações e era um ser com uma grande capacidade de amar.
Mas não podíamos deixar de falar aqui também do grande apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, que foi convocado pelo próprio Mestre às portas de Damasco. Nós sabemos que Paulo, ainda na condição de Saulo, ele foi um dos maiores perseguidores dos cristãos. Ele que era um doutor da lei, um dos homens mais poderosos do Sinédrio, ele almejava naquela época ocupar o lugar maior que era ocupado por Gamaliel. Gamaliel que estava por se aposentar, então ia deixar o lugar vago. Para tentar demonstrar a seus pares a sua capacidade para ocupar o lugar de Gamaliel, ele engendrou uma grande perseguição aos cristãos, para que pudesse mostrar a sua fidelidade aos ensinamentos de Moisés, que é a lei estudada, vivenciada pelos nossos irmãos judeus. Então Saulo foi aquele que empreendeu grande primeira perseguição aos cristãos, que prendeu Estevão, levou a julgamento e a condenação por lapidação. E Saulo, continuando na sua perseguição, foi até Damasco, onde pretendia, com um grupo de outros soldados, prender o cristão Ananias. Mas às portas de Damasco, como sabemos da história, foi ele chamado pelo próprio Mestre Jesus. Teve uma visão, caiu do cavalo que o transportava e ouviu o Mestre lhe dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ele ficou cego na escuridão, foi levado pelos seus companheiros e abandonado em uma hospedaria na cidade de Damasco. Depois, lá foi enviado pela espiritualidade maior justamente o cristão Ananias, aquele a quem ele deveria perseguir, para falar sobre o Mestre, sobre os ensinamentos de Jesus e para devolver-lhe a visão. Depois disso, Saulo, ele foi para o deserto, onde, segundo ele, foi tirar a escuridão que estava no seu coração, já que Ananias já tinha tirado a escuridão que estava em seus olhos. Estudou todos os ensinamentos do Mestre, fez uma verdadeira reforma íntima para só a partir de então iniciar a sua pregação e levar os ensinamentos de Jesus para todos os demais povos, além dos povos judeus. Por isso, foi ele conhecido como grande apóstolo dos gentios. Vivenciou plenamente os ensinamentos do Mestre Jesus desde então, a tal ponto que ao final de sua vida ele pôde dizer com toda a sinceridade da sua alma: já não sou mais eu quem vive, mas é o próprio Cristo quem vive em mim. Nós poderemos falar ainda dois que não são apóstolos, mas que são figuras importantíssimas para a divulgação da Boa Nova e solidificação da cristandade no planeta, que são os dois evangelistas que não estão incluídos entre os apóstolos. São 4 os nossos evangelhos. Temos o Evangelho de Mateus e o Evangelho de João. Esses dois são apóstolos e nós já falamos sobre eles. Mas temos também o Evangelho de Lucas e o Evangelho de Marcos, que não são apóstolos. Então nós vamos falar um pouco, porque eles também são figuras importantíssimas para a divulgação da Boa Nova. Lucas, ele era médico, trabalhava em navios naquela época, e ele não conheceu ao Mestre Jesus. Ele veio a conhecer os ensinamentos do Mestre através de Paulo de Tarso em suas peregrinações. Ele chegou a peregrinar com Paulo por diversas cidades, visitando a diversas comunidades cristãs que Paulo houvera aberto em várias cidades, iniciando outras, até que tiveram que se separar. Paulo, nós sabemos, almejava escrever um evangelho, dando-nos notícia da vida de Jesus e dos ensinamentos do Mestre. E, para tanto, ele ia fazendo as anotações para que um dia, segundo as suas pretensões, poder sentar, organizar as suas anotações e assim realizar um evangelho para deixar para a posteridade. Mas, como foi preso várias vezes e seria levado a Roma, ele percebeu que ele não teria condições de concluir esse seu intento. Então ele confiou a Lucas, que era médico, todas as suas anotações e pediu a ele não só que através dessas anotações escrevesse um evangelho, mas também que procurasse a Maria, mãe de Jesus, e que através dela recebesse também informações diretas para que pudesse incluir nesse evangelho. Lucas, então,
posse destas anotações de Paulo, foi em busca de Maria, tendo encontrado-a em Éfeso, onde ela estava já na companhia de João. Então, o nosso querido Lucas obteve as informações de Maria, por isso no seu evangelho é onde tem o maior número de informações do período de nascimento e de infância do Mestre Jesus. E as características do seu evangelho nos mostram anotações que claramente vieram de Paulo de Tarso. Então, esse é o nosso querido Lucas. Mas temos também o Evangelho de Marcos. Segundo no livro Os 7 Últimos Dias de Jesus, se trata na realidade de João Marcos, filho de Maria Marcos, em que alguns dos escritores colocam como sendo irmã de Pedro, o evangelista. João Marcos, ele era ainda jovenzinho, adolescente, pouco mais, quando Jesus foi crucificado. Mas, em razão da sua mãe acompanhar os ensinamentos de Jesus e de dar hospedagem ao Mestre e aos demais apóstolos quando eles se encontravam em Jerusalém, ele teve uma convivência com Jesus e acompanhou muitos de seus ensinamentos, muitas das reuniões com os apóstolos, muito ouviu diretamente da boca do próprio Mestre. E assim ele pôde ter a oportunidade de nos trazer o seu Evangelho. Alguns escritores, inclusive, informam que muito provavelmente a última ceia de que nós sabemos do Mestre teria ocorrido exatamente na casa de Maria Marcos, ou seja, na casa de João Marcos, que é o nosso querido apóstolo Marcos, que nos trouxe, o nosso querido evangelista Marcos, que nos trouxe o Evangelho tão edificante para todos nós. E assim nós formamos todos esses primeiros cristãos, mas entre eles nós deveríamos ainda falar sobre um grupo de cristãos, do qual nos traz notícia Humberto de Campos no livro A Boa Nova, que ele denomina como os 500 da Galileia. Segundo ele, depois da crucificação do Mestre, depois em que ele ressuscitou, entre aspas, ou seja, ele reapareceu para os seus discípulos através da materialização, havia uma corrente entre as pessoas, e havia uma expectativa que de Jesus apareceria aonde estivessem reunidos os discípulos, onde estivessem reunidos aqueles que o seguiam sempre, para trazer ainda uma última mensagem. E assim eles se reuniam sempre aos pés do monte, para que ali pudessem orar, pudessem lembrar dos momentos que ali vivenciaram juntos com o querido Mestre Jesus e aguardavam a sua vinda. Até que em determinada ocasião, segundo Humberto de Campos, uma luz foi vista no alto do monte. E era Jesus que se aproximava, esteve entre todos eles, deu uma última mensagem, conclamando aquelas 500 almas que ali estavam a serem os trabalhadores da primeira hora, a serem os divulgadores da Boa Nova do Mestre Jesus, levando para todos os rincões do planeta os seus ensinamentos de amor, através das palavras, através do exemplo, através de suas vidas. E estes foram os trabalhadores da primeira hora. E nós sabemos que a doutrina espírita nos convoca a todos nós como trabalhadores da última hora, já que estamos nos tempos não de finalização do planeta, mas de uma transição planetária, em que o nosso planeta terá direito de vivenciar um mundo melhor. E para isso, todos nós temos que buscar, dentro da nossa intimidade, os melhores sentimentos que temos e albergamos e vivenciar plenamente esses ensinamentos do Mestre Jesus, para que de fato possamos construir um planeta melhor para que nós possamos viver. Durante toda a época de Jesus e da cristandade, há um grande movimento que nos indica o ato de levantar e seguir o Mestre. Em todos os cantos em que Jesus deixou o sinal de sua passagem, houve sempre esta grande movimentação no que se refere a este ato de levantar e de seguir. Todos os seus apóstolos, os pescadores, André, Tiago, João, ele sempre dizia, Pedro também, levanta, venha, segue-me. E sabemos que os pescadores deixavam as suas redes e seguiam Jesus.
Ele foi à coletoria, onde encontrou com Mateus, que era um publicano, coletor de impostos, e disse a ele: levanta, segue-me. E Mateus seguiu Jesus. Ele disse a Lázaro, que estava no sepulcro: levanta do sepulcro e segue-me. E Lázaro se levantou. Assim ele disse a tantos cristãos, assim ele curou a tantos paralíticos, dizendo: levanta e segue com os seus próprios pés. Assim ele disse a Paulo de Tarso, quando depois da visão estava caído ao solo, que havia caído do cavalo: levanta, Paulo, e segue-me. E Paulo e todos esses cristãos fizeram este movimento de levantar e de seguir o Mestre Jesus. Chegou o nosso momento, chegou a nossa hora de assumirmos esta condição, porque Jesus nos disse: os meus seguidores serão conhecidos por muito se amarem. Então, levantemos e sigamos o Mestre Jesus. Muita paz.